galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Sussa na paçoca por aí? Vamos lá para mais uma aulinha? Hoje falar um pouquinho sobre o tempo e o clima. É muito comum a gente ouvir, né? Por aí a galera falar assim: olha, o tempo hoje tá diferente, né? Ou se não, alguém dizer assim: nossa, você viu o clima como mudou hoje? E aí eu faço uma pergunta: o que muda? O tempo ou o clima? E agora? Nessa aula sobre climatologia, a gente vai aprender algumas coisinhas super importantes, então, para saber o que muda realmente. Se é o tempo ou se é o clima. Para isso, pessoal, vamos entender aqui o seguinte, ó. O que é o clima? O clima, então, ele é caracterizado pela repetição de condições, certo? Ao longo de um determinado tempo. Então a gente vai observar essas condições num período de 30 a 35 anos e vai determinar, então, o clima. Peraí, aqui já dá pra gente responder a pergunta então. O que muda? O que muda, gente, é o tempo. O tempo meteorológico muda. Por quê? Quando você observa alguns fatores, que são esses que estão aí embaixo, e daqui a pouquinho a gente vai falar deles, calma aí, tá? Quando a gente observa os fatores climáticos, a gente percebe que alguns fatores, eles são rígidos, fixos, são sempre os mesmos. Então, esses fatores climáticos podem sofrer uma pequena alteração, é claro, eles vão sofrer alterações, porém, eles estão sempre ali, tá? Então, a gente observa o tempo, as mudanças do tempo meteorológico para que a gente determine um clima. Então, a gente tem características que estão sempre presentes em determinados climas, certo? Ah, se é um clima muito frio, sempre muito frio. Ah, se é um clima sempre muito quente. Ah, mas tem um clima muito seco. Então, a gente tem aí alguns fatores e alguns elementos climáticos ligados a eles. Então, assim, observando eles, é que nós vamos definir e vamos assim determinar qual é o clima de um determinado lugar, certo? Sendo assim, vamos dar uma olhadinha na definição de tempo. O que é o tempo, então? O tempo são as condições atmosféricas. Ou seja, galera, aquelas mudanças que a gente vê durante o dia. Ah, você levanta de manhã, agora, né, nessa época do ano aqui, né, hoje, 5 de maio, 4 de maio, perdão, 4 de maio, né, você tem aqui um dia onde de manhã tava friozinho, tava aquela temperatura mais baixa, tava gostoso, durante o dia o sol foi esquentando, agora à tarde já tá mais quente. Ou seja, o que mudou? Mudou as condições atmosféricas, certo? A temperatura caiu de madrugada e agora, durante o dia, a temperatura foi aumentando conforme os raios solares, né? Os raios ultravioleta foram aquecendo o nosso planeta e principalmente a nossa região aqui, que é muito comum isso acontecer. Isso é típico do outono, né? Durante a noite a temperatura cai, durante o dia a temperatura se eleva. Típico da nossa região, tá, gente? Isso é típico da nossa região. É por isso que serve a previsão do tempo, né? Você consegue determinar, então, a previsão do tempo. Olha o detalhe, gente. A previsão do tempo, ela dura aí, você vai ter praticamente certeza, vamos assim dizer, entre 2, no máximo 3 dias. Mais do que isso, desconfie. E detalhe, tá? Sempre a gente vai falar assim, pô, a mulher do tempo errou, o homem do tempo errou. Não é que ele errou, gente. As condições atmosféricas, elas variam em minutos. Em minutos você vai ter as variações atmosféricas. Então, por conta disso, a gente vai estar sempre desconfiando de como vai estar o tempo, certo? Quais são os fatores climáticos, então, galera? Os fatores climáticos, tá, são as características que determinam, então, o estado climático. Então, a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, maiores as latitudes, mais frio, certo? Próximo slide vocês vão ver bem isso aí, tá? A altitude e o relevo, quanto mais alto, né? Quanto maior é a altitude, menor será a temperatura, certo? Então o relevo também vai influenciar nisso. Ah, é por isso que quando a gente vai, por exemplo, para a praia, aqui no nosso estado, a gente vai para Ubatuba,
né? Ruba-chuva, só um trocadilho. Quando a gente vai para Ubatuba, por exemplo, ali é muito quente e muito úmido. Sim, são características. Tem outra característica aí, né? Tem outro fator climático aí, que é o quê? A maritimidade e a continentalidade, né? A maritimidade, gente, é a proximidade com os mares e oceanos. A continentalidade é quanto mais para o interior você vai. Quanto mais próximo de mares e oceanos, mais úmido. Quanto mais para o interior, a tendência é ficar mais seco, certo? Então a tendência é ficar mais seco. As correntes marítimas, se for uma corrente que vem da linha do Equador, é uma corrente mais quente. Se for uma corrente que vem dos polos, tende a ser uma corrente mais fria. Então as correntes oceânicas, elas também vão interferir como fator climático, certo? E a circulação das massas de ar, certo? O deslocamento das massas de ar. É uma massa de ar que veio lá da Patagônia Argentina. A gente já sabe que essa massa de ar, ela vai vir carregada de ar frio, certo? Muitas vezes ar frio e seco. E aí ela vem e se encontra, né? Se encontra com massas de ar que vêm da região amazônica. E essas massas de ar são quentes e úmidas. Quando essas duas frentes se encontram, o que acontece? Chuva na nossa região. Olha só, o deslocamento das massas de ar. Veja que legal isso aí, tá? Aqui, gente, eu coloquei esse slide só para a gente conseguir observar a questão da latitude, né? O que é uma baixa latitude, média latitude e alta latitude. Quanto mais próximo da linha do Equador, baixa latitude. Estou perto do zero. Então a tendência é ser mais quente. Nessa zona aí, eu vou tender a ter a zona tropical. Ou seja, eu estou entre os dois trópicos. Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul. Além deles, a distância que você terá entre os trópicos e o círculo polar, você tem médias latitudes. Então você vai ter a zona temperada. No caso do sul, a zona subtropical. E acima, né, dessas áreas, você terá a zona polar. Então ali nas altas latitudes. Quanto mais distante da linha do Equador, mais baixa é a temperatura. Aqui outro fator importante, né? Por que eu tenho aquela variação do slide anterior? Eu vou até voltar o slide aqui para a gente ver de novo. Por que eu tenho essa variação, gente? Por causa, primeiro, do eixo de inclinação do eixo da Terra, tá? Esse eixo de inclinação da Terra, e também por causa da esfericidade da Terra. Mas como assim, Sidão? Na linha do Equador, a tendência é que os raios solares tenham maior incidência sobre essa região. Então essa região tende a ser mais quente. Já os polos, a incidência de raios solares é menor. Então por conta dessa diferença, né, da incidência de raios solares, você tem diferentes temperaturas. Então na linha do Equador, mais quente. Nos polos, mais frio, tá? Aqui nós temos então os elementos climáticos, ou seja, são eles que vão trazer para a gente essas variações, tá? No tempo meteorológico. Então a temperatura pode variar, então vai variar o tempo, certo? A velocidade do vento. Quando você tem uma brisa maior, um vento maior, a temperatura parece que fica mais amena quando está um dia quente. Se for um dia frio, tiver muito vento, parece que a temperatura está ainda mais baixa, né? É o que a gente chama de sensação térmica, certo? A sensação térmica muda com a velocidade do vento. A chuva também, ela vai alterar essas características dos elementos climáticos. Maior umidade, menor umidade. E aí a chuva está diretamente ligada ao elemento ao lado, que é a umidade do ar, certo? Uma umidade do ar pra gente considerar assim, legal, é acima de 60%. Então, para que a gente não tenha problemas respiratórios, é acima de 60%. Tá? Essa é uma umidade do ar legal. Quando ela está abaixo disso, ela começa a entrar em níveis complicados. Abaixo de 30% é níveis críticos. E aí a gente já passa a ter problemas aí, né, respiratórios. A gente sabe bem como que é isso, né?
E a pressão do ar, tá, gente? A pressão atmosférica. Ela tende também a modificar essa relação aí com o ambiente. Tá gravando. Então, como eu estava dizendo, pessoal, né? Tô me adaptando às ferramentas aqui, certo? Como eu estava dizendo, a pressão atmosférica é maior ao nível do mar. E conforme a altitude vai aumentando, a pressão atmosférica vai sendo menor. O peso da atmosfera sobre os corpos, conforme a gente sobe, né, a altitude vai sendo menor. Então, estes são os elementos climáticos, tá? E aqui, gente, pra gente fechar, né, a localização dos tipos de clima. E aí vocês podem perceber que a maioria dos climas tropicais, os climas mais quentes, estão próximos à linha do Equador, que estaria mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, certo? Mais ou menos aqui onde está passando o cursor na tela de vocês aí, certo? Nessa região aí você teria os climas mais quentes. Ah, mas e aí você vai ter também os climas mais úmidos? Não necessariamente, né? Ah, todo deserto é quente? Não. Você tem também desertos frios, certo? O deserto não necessariamente é quente. Para ser deserto tem que ser seco. Agora, mas se não, por que é tão importante assim a gente aprender a disposição dos climas, tá? É importante pelo seguinte, pessoal. Se a gente for estudar todos os continentes, por exemplo, você tem que saber os tipos de climas diferentes de cada continente, de cada região desses continentes. Por quê? Cada tipo climático vai interferir no tipo de cultura agrícola que você vai encontrar naquela região, onde a população se localiza, se a população está localizada mais ao norte, mais ao sul por causa do clima. Vou dar um exemplo aqui, o Canadá. O Canadá tem a sua população praticamente toda concentrada na divisa com os Estados Unidos, que é onde você tem uma área de clima temperado. Por quê? Porque mais ao norte você tem clima polar, então a população tende a vir mais para o sul, na divisa com os Estados Unidos. Tá vendo? Então, o clima interferindo na localização da população. Então, isso é muito importante, tá, gente? É importante saber o clima por causa disso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, que a gente possa continuar nesses canais juntos aqui e que a gente possa fazer cada dia melhor. Um abraço, nos sigam nas redes sociais, no Instagram, @ProfSidney, dá aquele like aqui no vídeo pra gente continuar fazendo um bom trabalho. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, manda pra mim, manda por aqui e a gente vai conversando. Um abraço e até mais!